Olhe para as tuas mãos, por gentileza. Isso que Deus tem colocado nas tuas mãos, o povo lá fora está esperando. Ele não pede para você entregar o que Ele colocou nas minhas mãos. Ele pede para você entregar o que Ele colocou nas tuas mãos. E tem um povo sedento para escutar, para receber o que você tem, o que Deus tem colocado nas tuas mãos. O que Deus tem colocado nas tuas mãos é vida para eles. Amém, queridos? Então, muito obrigado por todos que estiveram orando por nós, intercedendo por nós. A Bolívia em si é um país, você vê assim que ainda tem bastante para caminhar, mas pela graça de Deus nós pudemos abençoar aquele povo. Ontem na conferência profética nós fomos abençoados na sexta, um tempo de louvor fenomenal. Ontem nós pudemos estar conversando aqui, nós conversamos com as outras igrejas que estão com a escola de ativação profética, e à tarde nós tivemos o presbitério, e eu não lembro de nós termos tido tantas pessoas no presbitério. Nós, pela graça de Deus, conseguimos ministrar aqui no templo mais de 50 pessoas, e aí depois os adolescentes ainda foram ministrados, mais uns 15. Um tempo muito precioso. Então a palavra ontem à noite também foi muito precisa. Entregue aquilo que você tem ali onde é que você está. Não queira estar onde é que alguém outro esteja. Glória a Deus. Mensagem de hoje, que Deus tem colocado no meu coração, está ali em João 4. E o título dela seria, ou é, Um Encontro com Jesus. Você pode falar para mim assim, pode falar comigo, um encontro com Jesus? Nós vamos estar lendo o capítulo e nós vamos até o versículo 42. E vai ser bênção. Eu pedi para colocar aqui na folha, que daí posso colocar as minhas anotações. Então eu vou estar lendo a Bíblia aqui nas folhas. Toda a palavra profética que Deus te pede para entregar é confortável. Nem sempre. Toda a palavra profética que Deus te dá, que você recebe, é confortável. Nem sempre. Existem palavras proféticas que nós às vezes damos e que nós às vezes recebemos, que não nos são confortáveis. Mas elas vêm de Deus. Então nem toda a palavra profética que você recebe vai ser amém, aleluia, glória a Deus e vamos pular. Eu já tive a oportunidade de entregar palavras, lembrando de uma palavra em específico, e Deus tinha me dado uma palavra para a pessoa, e eu olhava para a pessoa, e olhava para a situação dela, e olhava para a palavra, e como é que eu entrego? Mas eu preciso entregar. E tem por vezes que a gente precisa orar um pouco mais para entregar a palavra com sabedoria. Mas quem zela pela palavra vai recebê-la, né? E a seu tempo vai frutificar. Eu já recebi palavras extremamente, pelo menos para mim na época, na situação muito desconfortável. Mas eu conhecendo a pessoa que estava me dando a palavra, eu recebi. Então, nem sempre a palavra que você vai receber é confortável, e nem aquelas que você vai dar é confortável. Mas sempre dê com amor. A palavra precisa estar acompanhada de amor.
Se eu vou te dar uma palavra, confortável ou não, e eu não entregar com amor, melhor não entregar, amar antes. João 4. Quando Jesus soube, versículo 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava sim os seus discípulos, deixou a cidade chamada Louvor. O significado de Judeia é louvor. Retirando-se outra vez para Galileia. Galileia significa círculo, anel, talvez um distrito. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Se você olhar no mapa, essa Bíblia aqui não tem os mapas, mas eu tenho outra Bíblia que tem os mapas, é muito interessante você ler as passagens e olhar no mapa. Você tem Jerusalém, você tem Israel, você tem Jerusalém e você tem Mar da Galileia. Hoje você faz de carro isso aqui 2 horas. 2 horas de alguma coisa, de carro. Com ar-condicionado, com assento confortável. Naquele tempo não tinha ar-condicionado, não tinha assento confortável. Então não era uma caminhada de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Era sandália, era um couro. Tá? Era deserto. No deserto você pode morrer de frio durante a noite, como pode morrer de calor durante o dia. Então você tem hora que você caminha, tem hora que você não pode caminhar. Jesus saiu de Jerusalém, saiu da Judeia, cidade do louvor, e estava indo para Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. No último History Makers que nós fizemos, me foi explicado quem são os samaritanos. E trouxeram aquilo para hoje. Quem é o meu samaritano? Quem que é o teu samaritano? Na grande comissão nós lemos, Jesus envia para Jerusalém, meu convívio, envia para a Judéia, minha cidade, meu estado, envia para Samaria. Quem é Samaria? E envia para os confins da terra. Nós achamos que Bolívia é confins da terra, né? Mas não é, para eles não, para eles nós que estamos nos confins da terra, né? O Fábio estava falando que foi para Dubai e para Malásia, ou cidadezinha longe, né? Mas eles falam isso de nós, né? Samaria. Quem são os meus samaritanos? Samaria era um povo que os judeus eles desviavam, eles vinham de Jerusalém, iam para Samaria, para Galileia, eles desviavam a Samaria. Eles não passavam pela Samaria, porque eles não gostavam, não se davam, não tinham um convívio cultural com os samaritanos. Nós lemos aqui em João 4, Jesus diz, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Quem são os meus samaritanos? Pessoas com as quais eu não tenho muita ligação cultural, pessoas com as quais eu não faço por demais questão de estar junto, enfim, pessoas que eu não gosto de estar, porque não me dizem respeito, porque me incomodam, porque isso, porque aquilo. São os meus samaritanos. E onde é que Jesus passa?
Samaria. Jesus está vindo da Judéia, do louvor, e ele passa pela Samaria. Versículo 5, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Cidade da Falsidade. Sicar, cidade da falsidade. Tem por vezes que Deus vai nos levar do louvor uma cidade da falsidade. Onde é que eu preferiria estar? No louvor. Onde é que eu queria estar? Em cima no monte da transfiguração, não lá embaixo para expulsar demônio. Mas é necessário descer do monte. As pessoas lá fora, elas estão sedentas por aquilo que você tem nas mãos. Se é um samaritano, se não é, entregue. Se Deus pede para nós irmos para uma cidade da falsidade, eu preciso ir. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Poço de Jacó. Quanto tempo antes de Jesus Jacó viveu? Quantos anos? 100, 200, 500, 1000? Algo em torno de 1800 anos antes. E trabalhando nessa passagem me ficou claro a questão de paternidade. A mulher sabia, nosso pai Jacó nos deu este poço. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Extremamente quente. Culturalmente, as mulheres iam buscar água no raiar do dia ou à tardezinha, por conta do calor. Veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Que água que a mulher veio tirar? Ela veio buscar água e está tudo certo. O poço era fundo e precisava de recipientes para isto. Jesus disse para ela assim: dê-me um pouco de água. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Até hoje ninguém me respondeu a pergunta por que 12 pessoas vão comprar comida para 13, mas uma hora dessa me vem a revelação aí. Então a mulher perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Como assim você vai me falar algo de Jesus se você não tem ligação comigo? Como você vai me falar de Jesus se você não gosta de mim? Samaritanos, quem são os meus samaritanos? Quem são aqueles que às vezes até sabem que eu não gosto deles? Como sendo o Senhor um judeu, ela reconhece essa mulher samaritana, não temos o nome dela, apenas uma mulher. Pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Era sabido isso, era vivido isso. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele, e ele lhe daria água. A mulher está falando desta água, e Jesus está falando desta água. Jesus sabia que a mulher estava falando desta água, e a mulher não sabia ainda que ele estava falando desta água. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, o senhor não tem equipamento para buscar água, e o poço é fundo. A gente vai lá no Sr. Google e pergunta o que é poço fundo.
provavelmente pelas medições que fizeram, 42 metros. Largura de uns 30 metros. E a gente volta mais um pouco, 1.800 anos atrás de Jesus, então são 3.800 anos mais ou menos daqui, de hoje. Escavado na rocha. Não era areia. Por isso que ele estava aberto ainda. Então tem por vezes que Deus pede para nós escavarmos algo e que outras gerações vão estar usufruindo. Então semeie, tá? Às vezes a gente cava na rocha e está semeando para outros, deixando algo para os outros. O senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o senhor é maior que Jacó, nosso pai? Ela sabia da paternidade dela. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele versículo 14, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós pregamos esta água, quando você está pregando esta água, você está pregando uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher continuava falando desta água. Jesus continuava falando desta água. Quando nós nos dispomos a falar de Jesus, às vezes acontece isso. A pessoa não está entendendo, mas você está entendendo. Você sabe do que você está pregando. E algo interessante aqui, versículo 14, pelo contrário, a água que eu lhe der nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E se a gente entra um pouquinho mais nisto, ela continuava falando desta água, mas ela já tinha começado a beber desta água. Ela já tinha começado. Versículo 16, Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Chama o teu marido e volte aqui. Você conhece a história, você sabe quem que era Madame Melá. Você já deve ter lido isso uma porção de vezes. Será que foi uma palavra confortável para Jesus dar? Foi confortável para ela? Também não. Era passivo de condenação essa mulher do poço, essa mulher samaritana? Totalmente, integralmente, pela lei, julgamento, apedrejamento. O que Jesus faz? O que Jesus faz com essa mulher samaritana? Apresenta ao Pai. Apresenta a água viva. Jesus não a acusa, não a julga. Jesus diz: tem água viva para você. Quando às vezes aparecem pessoas à nossa frente e que a princípio são aos nossos olhos condenáveis pelo que estão fazendo, não seja você o que vai apontar o dedo, tá? Mesmo você tendo razão, mas estenda a mão e diga: Jesus te ama. Jesus tem um projeto para a tua vida. Você foi pensado por Deus,
Deus tem um propósito para a tua vida, Deus quer que você seja bênção na vida de pessoas. Às vezes a gente está profetizando isso na vida porque a gente não está vendo isto. Mas não se dê o luxo de julgar. Deixa Deus fazer isso. Versículo 17, ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que tem agora não é teu. Porque já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E eu fico pensando comigo, pense numa palavra desconfortável para dar. Mas Jesus deu essa palavra desconfortável. E o que essa palavra produziu? Eu entendo que Jesus teve uma palavra de conhecimento aqui a respeito dessa mulher. Ele traz essa palavra para essa mulher. Uma palavra de conhecimento bem dada. O que acontece? Uma cidade é evangelizada. Uma cidade é evangelizada. No versículo 9, nós lemos ali como sendo o Senhor um judeu. Pede água para mim. No versículo 19, nós lemos: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Quando nós conversamos com pessoas a respeito da água da vida, eles vão ver algo em nós, que nós de alguma forma talvez acostumamos com isso, e não temos mais tanta consciência disto, porque nós vivemos isto. Vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês judeus, a separação entre os judeus e os samaritanos, dizem que Jerusalém é o lugar que você deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se eu gosto, eu não gosto. Se quero, não quero. Meu Salvador é um judeu. E seria interessante orar por eles. 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é o local. Não é o local para adoração que tem que ser aquele, mas é algo que nasce de dentro de nós. Nós adorarmos a Deus ali onde é que nós estamos. Nós adorarmos a Deus aqui fica fácil. Nós estamos nesse ambiente seguro, fica fácil nós adorarmos a Deus. Mas nós adorarmos a Deus do portão para fora. Nós adorarmos a Deus com os samaritanos. Nós adorarmos a Deus talvez em cidades, em locais que não nos são muito convenientes. (verso 25) A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias. Ela está no terceiro estágio aqui. Ela reconheceu Jesus como judeu, reconhece ele como profeta, reconhece ele como Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará essas coisas a nós. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Luz do sol a pino, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, ela veio buscar água, ela deixou o cântaro e ela foi buscar a cidade. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana mudou o foco da vida dela. Quando nós pregamos desta palavra aqui, muda o foco da vida das pessoas. Quando você é exemplo, quando você vive, quando eu vivo isso daqui lá fora, nós mudamos o foco da vida das pessoas. Você e eu, nós somos fruto de oração. Você e eu, nós somos fruto de oração. Pessoas oraram por nós. E você está orando, nós estamos orando por pessoas. Versículo 30, então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A cidade foi até Jesus. E aí uma conversa de Jesus com os discípulos. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: Jesus, mestre, coma, nós vamos comprar comida lá. Foi uma equipe inteira comprar comida lá. Vamos comer, Jesus, nós estamos com fome. Mas Jesus lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Foco. Manter o foco naquilo que Deus tem pedido para mim. Deus pede para que eu entregue o que Ele tem colocado nas minhas mãos e manter o foco nisto. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Os discípulos aqui, eles estavam em dúvida. Alguém trouxe para comer? Alguém não trouxe? O que aconteceu? Essa mulher? Eles não estavam entendendo. Jesus sabia disso, que eles não estavam entendendo. O que Jesus faz com os discípulos? Julga eles? Continua conversando com eles. Quando nós lemos a palavra e nós temos algumas perguntas, continue conversando com Jesus, porque Ele quer continuar conversando com você. Continue conversando com Ele. E Ele continuou conversando com os discípulos. Os discípulos: eu tenho a comida para comer que vocês não conhecem. Qual que é a comida? Fazer a vontade do Pai. Quando me foi dito, quando me foi ensinado que quando Jesus volta do deserto e tem basicamente ali as 3 tentações, e o diabo diz: transforma essas pedras em pão. Jesus diz: não só de pão viverá o homem. Jesus tinha fome do quê? Pão físico? Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus. Jesus continua falando com eles. Jesus diz ali no versículo 34, Jesus lhes declarou: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Visão. Olha a visão de Jesus. Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus usou aqui um exemplo de uma colheita física, trigo provavelmente, para eles entenderem isto. Mas Jesus está falando de outra colheita. As vidas lá fora estão nos esperando. Foi bênção ontem? Foi maravilhoso. Se você não esteve, lamento, perdeu, mas continue que tem mais. Versículo 36, quem colhe recebe desde já a recompensa. Para colher eu preciso ser intencional. Para colher eu preciso ser intencional. Jesus não está falando aqui de colheita física, não está falando de colheita de trigo, ou algum outro grão, alguma outra coisa. Jesus está falando de colheita de vidas. Colher vidas. Como é que a gente colhe vidas? Pregando e vivendo, confrontando pessoas com a verdade.
Nem sempre nos é confortável isto, mas nós precisamos ser intencionais. Nós escutamos o testemunho do pastor Fábio ontem, tá? E ele sendo muito intencional na pregação do Evangelho e pregando para muçulmano. Foi orar na mesquita lá. Tudo bem, né? Pediram para ele sair, porque ele não estava orando do jeito certo para eles, né? Mas ali ele estava vivendo, intencional. Tem coisas que nos caem no colo, mas a grande maioria não. Eu preciso ser intencional quando eu vou pregar o Evangelho. Continuando lá no versículo 36, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Quando nós colhemos vidas lá fora, nós estamos colhendo para a vida eterna. Quando você prega o Evangelho lá fora, as pessoas aceitam. Você está mudando a história delas. Você está mudando a eternidade delas. Não é um simples pregar, é mudar a eternidade da pessoa. Mudar muitas vezes o lugar que ela vai passar a eternidade. E às vezes são os samaritanos que nós precisamos pregar. E ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia o que colhe. Eu já colhi em terreno que eu não semeei. E outros já colheram em terreno que eu semeei. Semeia. 37, pois é verdade o ditado. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que já fiz. A importância de nós buscarmos uma palavra de conhecimento e entregarmos essa palavra. E ela faz a diferença na vida das pessoas, e essa pessoa vai fazer diferença na vida dos que estão à volta dela. Versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 2 coisas. Eu aceitei Jesus porque alguém falou para mim. Você aceitou Jesus porque alguém falou para você? Basta isso? Eu diria, não fique nisto. Eu preciso ter a minha experiência com Jesus. Eu preciso do teu testemunho, mas eu preciso ter a minha experiência com Deus. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Se nós ficarmos dependendo uns dos outros, a equipe de louvor já pode vir subindo, por gentileza. Se nós ficarmos dependendo uns dos outros, se eu ficar dependendo apenas de palavra de outros, eu fico um infanto na fé. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Eu preciso conjugar isso com os irmãos e ser bênção ali. Nada de eu me basto. Mas eu preciso conjugar as 2 coisas. Alguém me falou de Jesus e eu aceitei Jesus. E hoje eu preciso que alguém ore por mim. Hoje eu preciso orar por você. Hoje nós precisamos orar uns pelos outros. Minha oração é que você tenha hoje essa experiência com Jesus. E receber algo dele. E se dispor. Jesus, para quem que o Senhor quer que eu pregue? Talvez um samaritano. Para quem que o Senhor quer que eu pregue? E buscar essa palavra.
e semear ela, talvez em terreno que eu não semearia normalmente. Então, queridos, a minha oração hoje, que você tenha esse encontro com Jesus hoje. E assim como os discípulos aprenderam com Jesus, que hoje nosso coração possa estar aberto e dizer: sim, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero fazer diferença na vida de outros. Amém, queridos?